Deixa eu desativar meu som aqui, que meu Zoom escolheu reiniciar bem na hora que eu estava entrando, tive que reiniciar a máquina, instalar Tudo o Zoom. bem, pastor? Mas é um prazer estar aqui com você, Ivan, Thiago, as igrejas do Distrito do Três Corações. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade, mais um sábado, de estarmos reunidos, a despeito da distância, a despeito de estarmos divididos por essa tela, mas nos conectarmos como irmãos que somos para, nesse momento, estudarmos a tua palavra. Que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Um bom sábado, queridos. É um prazer estar com vocês nesse sábado. É, é um sábado que antecipa aí uma despedida e é um prazer estar aqui representando de alguma maneira o pastor do distrito de vocês, que é meu pai. E é uma responsabilidade poder falar a vocês. Eu sei que no sábado passado quem pregou nesse canal foi o meu irmão, que também é pastor aqui no campo. E é um privilégio estar aqui nessa manhã. Eu quero falar, nós cantamos hinos sobre graça, eu quero falar sobre a fé dos nossos pais. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos refletir um pouco na história do Cordeiro. E eu quero ler com você o verso 29 do capítulo 1 de João. Eu quero confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Se alguém puder só me disser que está tudo bem com o meu áudio, eu Estamos agradeço ouvindo que tudo atualizou. bem, sim, pastor. Tá tudo ok. Muito obrigado. Porque atualizou meu Zoom, eu não sei como que reconfigurou tudo aqui. Vamos lá. Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for para o verso 36 do mesmo capítulo, vai se repetir essa expressão que João atribui a Jesus. E vendo Jesus passar, disse: quem? João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Para mim, esse verso da Bíblia é o verso central das Escrituras. E eu justifico porque penso assim. Esse é o verso central das Escrituras porque tudo que foi escrito antes desse verso foi escrito para que este verso acontecesse. Tudo que está escrito antes desse verso foi escrito apontando para este verso. E tudo que foi escrito depois desse verso foi escrito por causa desse verso. A Bíblia é um livro que narra a história de um cordeiro, do Gênesis ao Apocalipse. Alguns acham e entendem mal o que é ou qual o papel da Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias ou um livro de história que nos inspira. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Antes de nos inspirar a vivermos uma vida melhor, a Bíblia foi inspirada por Deus. Os autores bíblicos foram inspirados por Deus. Alguns acham, e quando vão à Bíblia, acham que a Bíblia é um livro de regras sobre o que eu preciso fazer para ir para o céu. A Bíblia não é um livro de regras sobre o que eu preciso fazer para ir para o céu, porque a salvação não tem que ver comigo, tem que ver com o que ele fez e não com o que eu faço ou deixo de fazer. A Bíblia não é um livro de regras sobre o que eu preciso fazer para ir para o céu. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que narra a bela história do que ele fez para que eu pudesse ir para o céu. Uma pessoa que entende a Bíblia como esse livro de regras sobre o que ela tem que fazer para ser salva, tem uma relação muito triste e muito pequena, muito aquém daquilo que a Bíblia oferece. A Bíblia não tem que ver comigo, tem que ver com ele. A Bíblia não tem que ver com a minha história, tem que ver com a história do Cordeiro. O menino que nos nasceria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria responsável de nos levar de volta ao jardim do qual fomos expulsos. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia narra a história do Cordeiro. E é lindo isso porque a gente tem uma impressão equivocada, por exemplo, e aí eu quero falar um pouco sobre talvez experiência pessoal, uma impressão equivocada do livro do Apocalipse, por exemplo. O livro do Apocalipse, indo adiante desse verso e chegando no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse não é um livro de sensacionalismo, o livro do Apocalipse não é um livro de terrorismo, o livro do Apocalipse não é um livro de alarmismo, o livro do Apocalipse não existe para nos botar medo. O livro do Apocalipse nada mais é do que o quinto evangelho da Bíblia. Se você ler o primeiro capítulo de Apocalipse, você vai ver
que o livro do Apocalipse, lá no início da descrição, João vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse nada mais é do que as boas novas de Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que o livro do Apocalipse é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, e nós temos no Apocalipse o Evangelho segundo Jesus Cristo. O Apocalipse não serve para nos botar medo. E eu me recordo que a minha geração, de alguma maneira, ela cresceu sendo assustada pela igreja com pregações alarmistas relacionadas ao Apocalipse. Eu, quando menor, e isso não acontecia em casa, graças a Deus em casa eu tive um pai que me ensinou corretamente o sentido da Bíblia e do Apocalipse. Mas a cultura religiosa na qual eu cresci, ela me ensinou a ter medo, por exemplo, da volta de Jesus. Eu tinha medo da volta de Jesus. Porque se pregavam os acontecimentos dos eventos finais de um jeito tão alarmista, tão sensacionalista, tão terrorista, que me faziam ter medo. A ponto de, às vezes, quando pequeno, eu preferi nem estar vivo na ocasião em que isso acontecesse. Tamanho medo que eu tinha. Levou tempo para eu entender, e talvez eu precisei entrar na faculdade de teologia para entender o real sentido do livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que narra a história do Cordeiro, que diz que o Cordeiro venceu. Na cruz houve o sacrifício de Jesus, mas Jesus precisou ascender ao céu para que o sacrifício fosse aceito pelo Pai. E quando ele ascende ao céu e o sacrifício é aceito pelo Pai, ele manda um recado para João, dizendo assim: João, o sacrifício foi aceito, João. O sangue deu certo, o Cordeiro venceu. Agora avisa todo mundo, João, que o meu Pai aceitou o convite e que em breve eu vou voltar, e eu vou voltar para salvar. Eu vou voltar para vindicá-los. Aqueles que creram no sangue do Cordeiro serão salvos, estão salvos. O Apocalipse é o livro que anuncia a salvação. Mas muitas vezes a gente ouve um olhar sobre o Apocalipse muito amedrontador. Isso é um grande erro. Toda abordagem amedrontadora da Bíblia é um grande erro. É uma maneira que se usa para manipular fiéis, da pior maneira possível. Manipulando a culpa e o medo. Isso é tudo menos cristianismo. Mas o Cordeiro não só tem que ver com o livro do Apocalipse, como o Cordeiro também tem que ver com toda a história que precede esse texto de João Batista. A gente não sabe que Cordeiro João Batista tinha em mente quando ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existem pelo menos 3 cordeiros que nós podemos inferir que talvez João Batista tivesse em mente. É possível que João Batista tivesse em mente o Cordeiro do Éden. E você vai se lembrar no Éden. No Éden, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Acontece que nós pecamos. E depois do pecado, nós tivemos medo e nos escondemos de Deus. O nosso pecado revelou nossa nudez. E não só a nossa nudez de pele, como a nossa nudez de caráter. Por isso o homem e mulher olhavam um para o outro e tinham vergonha de ser quem eram. Porque o seu caráter estava revelado. E agora o seu coração era pecaminoso. E agora eles precisavam se esconder com vergonha de quem eram. Assim como nós. Depois do pecado, a gente não consegue mais viver sem as nossas máscaras. Porque se cada um de nós que está nessa telinha aqui soubesse exatamente quem é o outro, dificilmente nós nos relacionaríamos com esse outro. Se vocês soubessem de fato quem eu sou, dificilmente vocês se relacionariam comigo. Porque nós somos maus. Porque a Bíblia diz que o pecado habita em nós. Porque o nosso coração é corrompido. E mesmo depois que aceitamos Jesus, o pecado ainda habita em nós. E é uma luta diária a caminhada cristã da nossa natureza carnal com a nossa natureza espiritual. Mas a natureza carnal não deixa de existir quando nos batizamos, por exemplo. Ela ainda vive. Isso é Paulo quem vai dizer lá em Romanos 6. O pecado ainda vive. Ele não mais reina, mas ele ainda vive. Quando o homem se percebe pecador, ele tem vergonha da sua nudez. E aquela nudez, aron, em hebraico, é uma nudez de... Ele se sente desmascarado. Ele se sente revelado da sua nudez mais íntima. Ele se percebe nu no sentido de caráter.
É por isso que no capítulo 2, verso 25, vai dizer que o homem estava nu e não se envergonhava, ou seja, ele tinha o seu caráter revelado, mas ele era bom, então ele não tinha vergonha de ser quem era. Ele não tinha vergonha de que o outro soubesse o que estava no íntimo do coração dele. Mas quando ele peca, o seu coração fica mal, e agora ele tem vergonha de ser quem ele é. Ele tem vergonha de que os outros saibam o que está no coração dele, o que passa no coração dele. Já pensou se fosse revelado agora o que está no nosso coração? Se fossem tiradas as nossas máscaras? Que tipo de gente ruim nós somos e escondemos? Já pensou se eu soubesse nesse momento o que está passando na cabeça de vocês sobre mim? Viu como a gente é gente ruim? Percebe como a gente é gente ruim? Percebe como o seu coração é pecador? Percebe como você precisa esconder quem você é para parecer um bom cristão? Todos nós somos assim. Mas a Bíblia diz que naquele momento o homem ele faz um cinto para cobrir a sua própria nudez com folhas de figueira, né? E ele é encontrado por Deus. E quando Deus o encontra, Deus pergunta assim: Adão, onde estás? E essa é uma pergunta fundamental da Gênese humana, da narrativa da Gênese humana. Essa é a pergunta que a igreja de Deus deve fazer diante do pecado e do pecador. A pergunta que a igreja faz para o pecador e que o cristão faz para o pecador, porque pecador somos todos, não é o que você fez. Deus não está preocupado, Deus não se importa com o que você fez. Deus se importa com onde você está. A pergunta de Deus para Adão depois do maior pecado, do pecado original, não foi: Adão, o que você fez, Adão? A pergunta de Deus foi: onde você está? O curioso é que, convivendo com crentes, eu percebo que a maioria dos crentes não está interessado em onde o pecador está. A maioria dos crentes está interessado no que o pecador está fazendo. É uma tristeza quando eu encontro igrejas que são mais preocupadas com o que os outros fazem do que com onde os outros estão. A pergunta de Deus para Adão era: onde você está? Porque era para você estar aqui comigo e não está mais. E aí Adão diz assim: eu pequei, tive medo e me escondi. Adão, você não precisava se esconder pelo que você fez. Adão, você não precisava se afastar de mim. Essa pergunta é muito curiosa porque vai repercutir lá em Lucas 15, na narrativa do filho pródigo, quando o filho volta de uma vida de dissolução, uma vida dissoluta, o texto diz. Ele volta contando para o pai os pecados que ele fez. O pai ignora os pecados, a narrativa dos pecados, e diz assim: entra em casa. Eu não quero saber o que você fez, eu só quero saber onde você estava, que você não estava aqui comigo e eu estava te esperando. E o mais curioso é que a lição de Deus é tão ofensiva para os líderes religiosos dos dias dele, em Lucas 15, a lição de Jesus, porque Jesus diz que o pai coloca o filho para dentro de casa sem querer saber o que ele fez. E diz assim: põe o anel no dedo, lava, põe roupas novas. O pai não põe o filho 6 meses numa casinha do lado, antes de entrar na casa principal, para dizer assim: vamos esperar 6 meses para ver se esse menino mudou de vida mesmo, para garantir que ele está mudado, que ele entendeu o erro dele. Vamos esperar, vamos observar para ver se ele foi transformado mesmo, ou se ele não vai continuar nessa vida dissoluta. Aí então, depois desses 6 meses, a gente aceita ele de volta aqui na nossa casa. Não. Tudo perdoado, tudo esquecido, sem lição de moral, ponto final. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é graça de Deus. É uma pena que a gente não reflete essa graça de Deus para a sociedade de hoje. A gente tem fetiche por punir, mas não tem anseio por salvar. Esse é o nosso maior pecado como igreja. E é uma tristeza no meu coração como pastor saber que sou pastor de uma igreja que às vezes pensa assim, que tem mais fetiche por punir, quer saber o que o outro está fazendo para poder punir, do que anseio por salvar. O coração dessa igreja não está conectado com o coração de Deus. Eles não entenderam nada do evangelho. Quando Adão sai com aquele cinto, a gente tem ali a primeira analogia da justificação pelas obras. A analogia da justificação pelas obras é Adão tentando resolver o problema do seu pecado. Adão achou que porque ele pecou, agora ele tinha que resolver o problema. Ele não entendeu que ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo.
Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. A responsabilidade por resolver o problema do seu pecado não é sua. E Deus vai ensinar isso para Adão logo no início da história humana. Ele diz: Adão, o que você está fazendo? Isso não serve de nada, Adão. A sua melhor atitude para mim é trapo de imundícia, Deus vai dizer em Isaías. As suas tentativas de acertar não me servem. Você nunca vai merecer, Adão. Você nunca vai fazer por onde, Adão. Não adianta tentar resolver o problema agora, Adão. Alguém tem que morrer no teu lugar. Sangue inocente será derramado para que você seja salvo, Adão. Não adianta. Você não tem como resolver esse problema mais. E aí a gente tem, na sequência, a primeira analogia da justificação pela fé. O texto não diz que um cordeiro foi morto, mas o texto nos permite inferir que um animal foi morto. Porque o texto diz que Deus prepara roupas para Adão a partir do tozer, das peles de um animal. E Ellen White vai nos dar insights muito profundos de que naquele momento, no Éden, o próprio Deus sacrificou um cordeiro. Derramou o sangue inocente de um cordeiro no lugar da culpa de Adão, para nos mostrar que a salvação é substitutiva. Não sou eu que faço por merecer a salvação não tem nada a ver comigo. Assim como eu não contribuí com nada para ser criado, qual foi a minha ou a nossa ou a contribuição de Adão no Éden para ser criado? Nada. O homem não faz nada para ser criado. Deus prepara tudo e cria o homem. O homem não contribui com a sua criação. O homem não participa da sua criação. Assim também na recriação do homem, na redenção, no processo de salvação, o homem também não participa. O homem não contribui para a sua salvação. Não há coparticipação humana. Na sexta-feira no Éden, Deus disse assim: está tudo muito bom, está tudo completo, fiz tudo. Agora vou criar o homem. Na sexta-feira na cruz, Jesus disse assim: está consumado. Que significa tudo está feito. Jesus não disse na cruz assim: fiz minha parte, agora façam a de vocês, hein, para serem salvos. Não, não, não. Jesus disse assim: eu fiz tudo. Você não precisa fazer mais nada. Tudo que você precisa fazer é crer que o que eu fiz é suficiente. Isso é justificação pela fé. Fé é a certeza de que o que ele fez foi suficiente. Acontece que a gente não tem fé suficiente no sangue de Jesus. A gente não acredita que o que ele fez é suficiente. A gente acha que a gente tem que ajudar. A gente acha que a gente tem uma parte a fazer. A gente acha que a gente tem uma responsabilidade nesse processo. Isso demonstra a nossa falta de fé no sangue do próprio Filho de Deus. A gente barateia a graça ao nível de que a gente pode contribuir com ela. Sabe o que é graça barata? Graça barata é quando você transforma a salvação em algo que o homem pode contribuir para ser salvo. Ou seja, se eu posso fazer algo em prol da minha salvação, ou se devo fazer algo, então essa graça é muito barata. Porque ela permite a contribuição humana. Pedro vai dizer que não foi nem por prata, nem por ouro, nem por obra humana que se deu a nossa salvação, mas pelo sangue do Cordeiro, do Filho de Deus. A salvação é tão cara, tão cara, tão cara, que não tem nada que você possa fazer em prol dela. Qualquer coisa que você faça não vai te ajudar em nada. Porque ela é tão cara, tão cara, tão cara, que se exige dela o sangue do Filho de Deus. Mas a gente não tem fé suficiente no sangue do Filho de Deus. As nossas atitudes, o nosso comportamento e muitas vezes a nossa pregação demonstra que a gente não confia no que o Cordeiro fez. A gente confia em nós mesmos. E porque confiamos em nós mesmos, a gente começa a avaliar a vida de quem está do nosso lado e do outro pelo que ele faz e pensa assim: esse aí está fazendo coisa errada, está perdido. Hoje eu venci o pecado, hein? Hoje eu não fiz nada de errado. Então hoje eu cumpri minha listinha de regras de faça ou não faça, que está colada na geladeira da minha casa. Fiz o checklist e hoje eu tô. Se Jesus voltar hoje, eu tô salvo, hein? Olha que lógica equivocada. Essa lógica de se Jesus voltar hoje, eu tô salvo. Porque hoje eu não pequei. A gente põe o foco da salvação em nós. Como se a salvação dependesse do que eu faço ou deixo de fazer. A gente exclui Jesus da história. Porque a gente não confia nele. A gente não acredita que o que ele fez foi suficiente. E o que Deus está ensinando para Adão lá no Éden? Adão, não é você. É o inocente que vai morrer no teu lugar para te salvar. E aí ele sacrifica o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro, tira a veste do cordeiro
e ele cobre Adão com a veste do cordeiro de um justo. O cordeiro era justo, Adão não era justo. Mas sobre Adão havia justiça. Não havia justiça em Adão, havia justiça sobre Adão. Esse era o manto da justiça do cordeiro. A primeira analogia da justificação pela fé na Bíblia. Assim se dá conosco. Quando a gente aceita Jesus, não há justiça em nós, nós não somos tornados justos. A justiça sobre nós, é imputada sobre nós a justiça do Cristo, não a nós. E nós somos salvos não porque nos tornamos justos. Nós somos salvos porque Ele é justo e nós aceitamos o sacrifício substitutivo dele. Isso é justificação pela fé. Mas é possível que João Batista tivesse outro cordeiro em mente, talvez o cordeiro do Moriá. Você vai lembrar da história, Abraão foi chamado por Deus, disse que ia ter um filho, Abraão não creu que teria um filho, demorou para ele acreditar, ele zombou de Deus, ele e Sara, de que como assim eu vou ter filhos com essa idade? E Deus, enfim, dá o filho prometido chamado Isaac, e passado um tempo Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Ele sobe um monte Moriá, chegando lá você conhece a história, quando Abraão está com o cutelo levantado contra Isaac, Deus diz assim, basta Abraão, chega. Não é isso, tira o seu filho daí e aqui está o cordeiro. Isso mostra que não bastasse o homem ser salvo pelo cordeiro, é também Deus quem providencia o cordeiro. Nem o cordeiro somos nós que providenciamos. É tudo com ele. Tudo com ele. Tudo é tudo. Tudo não permite espaço para mais nada. Mas eu creio, e estou bem acompanhado para crer assim, talvez pelos teólogos joaninos, os especialistas no Evangelho de João, de que o cordeiro do qual tivesse em mente João Batista quando olha para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fosse o cordeiro do Êxodo, o cordeiro da Páscoa. Você vai se lembrar da narrativa do Êxodo, o povo é escravo no Egito, e Deus resolve libertá-los, e para libertá-los ele chama Moisés de novo, que estava no deserto, e diz assim, Moisés, vai lá. E se você não leu na Bíblia, você viu na Record essa história. Mas, espero que você tenha lido na Bíblia e não visto na Record. Ele vai lá e lança 10 pragas sobre o Egito. Lembra das 10 pragas? A gente está vivendo a praga de julho agora aqui, né, esse ano. Esse ano está vindo praga para a nossa vida toda hora, né? Teve os gafanhotos, teve a nuvem de areia, agora está tendo esse ciclone. Cada mês a gente está recebendo um tipo dessas coisas hoje em dia, né? Mas era diferente, não tem essa associação com o texto bíblico, ok? Lá no Êxodo, foram 10 pragas. O faraó não deixou o povo ir. Na 9ª praga. Aí Deus diz para Moisés, Moisés, agora ele vai liberar vocês, mas vai ser dura a última praga. A última praga é a morte dos primogênitos. Todo menino homem primogênito vai morrer. O anjo vingador vai passar e vai sacrificar. Mas tem um jeito, Moisés, um jeito do filho primogênito não morrer. Vocês vão pegar um cordeiro, vão reunir a família, vão sacrificar esse cordeiro, vão derramar o sangue desse cordeiro, vão aspergir o sangue desse cordeiro no umbral da porta, Moisés, no umbral da porta. E vai se fazer uma ceia naquela noite. A família reunida, o pai, o sacerdote do lar, vai conduzir essa ceia, vocês vão comer. E o menino precisa descansar, dormir. Porque ele vai ser liberto. Livração passará naquela casa. Porque quando o anjo vingador passar, ele vai ver o sangue na porta, no umbral da porta. E onde tiver o sangue marcando aquela casa no umbral da porta, o anjo vingador não vai sacrificar o filho mais velho. Haverá salvação naquela casa. A salvação chegou não porque o menino era bom. Percebe isso? Você consegue entender isso? O menino mais velho daquela casa não seria salvo porque ele era obediente. Ele não seria salvo porque ele era gente boa. Ele não seria salvo porque ele fez tudo direitinho. Não, ele seria salvo única e exclusivamente porque ele confiou. Ele teve fé. Ele acreditou que o sangue na porta era suficiente. E não bastasse ele acreditar, ele tinha que descansar. Ele tinha que dormir. Agora imagina você ter que dormir numa situação em que você está prestes a morrer, quem sabe. E que a única segurança que você tem é um sangue no cordeiro. Porque você olha para você e fala assim, eu não mereço. Se Deus aparecer aqui, eu estou perdido. Porque eu sei como eu sou gente ruim. Eu sei o que está no meu coração. Eu sei que eu não mereço nada. Então eu estou perdido.
Mas aí a grande notícia é, não tem que ver com nada que está no teu coração a salvação. A salvação tem que ver com o fato de você confiar de que o substituto que derramou o sangue é suficiente. Dorme, descansa, porque o sangue já resolveu o teu problema. E eles confiaram no sangue. E o mais lindo dessa história é que se um egípcio também confiasse no sangue, ele também podia ter seu filho salvo. A salvação estava aberta para todos. A salvação não era para bons ou maus, obedientes e desobedientes, não, era para todos que confiassem na provisão de salvação. Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé não, era a salvação de Deus para aquele povo. A Arca de Noé não estava aberta só para quem era bonzinho. A Arca de Noé não estava aberta só para quem era guardador de mandamento. A Arca de Noé não estava aberta só para quem era obediente. A Arca de Noé estava aberta para todo mundo. Quem quisesse entrar, podia entrar. Só precisava confiar que aquela era a salvação de Deus. Bons e maus podiam entrar. Porque esse não é o critério da salvação. O critério da salvação é crer na provisão de salvação. É crer no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Ponto final. É só isso. É simples. É maravilhosa. É a graça de Deus. A gente que complica e dificulta. E fica querendo cuidar da vida do outro. Porque tem crente que fica na bronca que Deus vai salvar os outros. Tem crente que fica na bronca que vai... Como assim Deus vai salvar esse aí? Não, mas viu lá o que ele faz? Como assim? Tá errado isso aí, esse negócio. Tem que rever esse negócio aí de que Deus vai salvar essa pessoa aí. Não pode, não. Graças a Deus não existe mais crente assim, né? Mas tinha uma época lá atrás que tinha crente assim. Graças a Deus a gente se livrou desse tipo de gente. Mas haviam igrejas antigamente que tinha gente que pensava assim. Porque não entendiam o sangue do Cordeiro. Nunca se apaixonaram pela história do Cordeiro. Confiavam em si mesmos. Doce ilusão, achar que você é bom. Quando você tiver uma impressão que você é bom, não se esqueça, isso não passa de uma impressão. Porque você não é bom. Se tem uma coisa que a Bíblia diz, é que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Todos. O que nos une aqui é a queda. O que nos une aqui é o pecado. O que nos faz iguais é que somos pecadores. E essa consciência precisa nos humilhar e nos fazer prostrar diante de Deus e clamar por misericórdia. Senhor, eu sou miserável homem, pecador. Tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados, porque eu confio no que o teu filho fez no meu lugar. E muito obrigado, porque o Senhor providenciou salvação para mim. Eu aceito. O anjo vingador passa, quem confiou no sangue do Cordeiro é salvo. E no capítulo 12 de Êxodo, que é o último texto que eu quero ler com vocês, para a gente encerrar essa conversa de hoje. No capítulo 12 de Êxodo, o povo sai do Egito. Mas, enquanto Deus dá as instruções para o povo, Deus institui a Páscoa. E Deus diz para Moisés assim, Moisés, é o seguinte, você vai fazer isso essa noite, mas você vai repetir isso, você vai repetir esse rito todos os anos, Moisés. Mesmo fora do Egito, você vai continuar realizando a Páscoa. Todos os anos você vai realizar a Páscoa, Moisés. Mas, Senhor, por que eu vou realizar a Páscoa todos os anos? Por que todos os anos eu vou me reunir com a minha família, matar um cordeiro? Para que isso, Senhor? Qual que é a razão disso? E aqui vem a beleza dessa história toda que é a Bíblia. Como eu disse para você, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela a história de um cordeiro que morreu no nosso lugar. E esse cordeiro venceu. E o sangue dele foi aceito no céu. E porque isso foi aceito no céu, e quem conta isso pra gente é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro mais alegrador, de maior júbilo da Bíblia. Porque ele conta pra gente assim, filhos, o meu sangue foi aceito por Deus. Podem confiar em mim agora. Descansem e aguardem que eu vou voltar. Eu vou voltar para te levar. E quando eu voltar, o mar já não mais existirá. Você percebe a beleza disso? Sabe esse texto de Apocalipse 21? Não haverá mais dor, mais pranto, mais lágrima, mais morte, e o mar já não mais existirá. Você consegue entender a importância disso para João? João estava recebendo essa visão isolado numa ilha em Patmos. Para onde João olhava só tinha mar. O mar era aquilo que necessariamente dividia e separava João das pessoas que ele mais amava. João estava vivendo em isolamento social, que nem a gente aqui, só que ele estava sozinho mesmo numa ilha. E todas as pessoas que ele mais amava estavam à distância de um mar.
dele. E agora o próprio Jesus acalma João e fala: meu filho, meu discípulo amado, fica em paz. Porque vai chegar o dia em que o mar já não mais existirá. João, fique em paz, porque vai chegar um dia em que você não vai mais viver em distanciamento social daquelas pessoas que você ama. João, fique em paz, porque vai chegar um dia em que não haverá mais esse distanciamento, porque a morte já não mais existirá. Percebe a beleza do livro do Apocalipse? Para João, naquele momento em que ele estava isolado na ilha. Percebe a importância do Apocalipse para nós hoje, que vivemos em distanciamento social e que alguns de nós já estamos perdendo pessoas que nós mais amávamos. A notícia do Apocalipse é: fique em paz, o Cordeiro já resolveu o problema. O Cordeiro venceu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo venceu. E ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai mais haver distanciamento social. O mar já não mais existirá para nos... Não significa que não vai ter mais oceano. Significa que não vai ter mais distância. Mas essa história da Bíblia é muitas vezes negligenciada por nós quando a gente vai para o texto bíblico querendo encontrar lá aquilo que tem que ver com a gente. A Bíblia não tem que ver com a gente, a Bíblia tem que ver com o Cordeiro. É tudo com ele e tudo por ele. Capítulo 12, verso 24 diz assim: guardai, pois, isto por estatuto, Deus falando para Moisés, para vós outros e para vossos filhos para sempre. Sempre vocês vão comemorar a Páscoa. Verso 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. E aí Moisés pergunta: por que, Senhor? Por que eu vou fazer isso todo ano? Aí Deus responde no verso 26. Surpreendentemente, a resposta de Deus é essa. Sabe por que, Moisés, você vai fazer isso todos os anos? Para que quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este, papai? Vocês responderão a eles: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Por que, Senhor, que eu vou comemorar a Páscoa todos os anos? Por que todos os anos eu vou realizar esse rito? Sabe por quê, Moisés? Para que os seus filhos saibam quem é o Deus que a sua casa adora e que libertou vocês da escravidão do pecado e que tirou vocês da terra do Egito e da escravidão da opressão de Faraó. É por isso, Moisés, que todos os anos vocês vão comemorar a Páscoa. E eu fico imaginando aquelas famílias saindo do Egito, no Êxodo. E anos se passaram, e aqueles homens patriarcas se envelheceram e tiveram netos. E agora chega o momento da Páscoa anual, e eles recolhem o cordeirinho e sacrificam o cordeirinho, e o netinho que nasceu já em Canaã ou no deserto olha para o vovô e fala assim, ou para o pai, e diz assim: papai, por que a gente está matando esse cordeiro? E o pai agora conta a história para o seu filho que não viveu nada daquilo e diz assim: meu filho, é porque o vovô era escravo no Egito, o papai era o filho mais velho, e um dia Deus nos libertou da escravidão do Egito, e ele disse que ele ia fazer um sacrifício dos filhos primogênitos, e era para o papai morrer, mas ele disse que tinha uma chance do papai viver. O plano da salvação era confiar no sangue do cordeiro. E o papai confiou no sangue do cordeiro, meu filho. E por isso o papai viveu. E é por isso que hoje a gente está sacrificando esse cordeiro. Para que você, meu filho, saiba quem é o Deus a quem nós adoramos aqui nessa casa. Anos se passaram, aquele homem morre. Aquele netinho, aquele filho cresce. E ele sacrifica um cordeiro e o filho dele pergunta: papai, por que isso? Porque o seu bisavô era escravo no Egito, o seu vovô era o filho mais velho, ele ia morrer, mas ele confiou no sangue do cordeiro e nós somos libertos. E é por isso, meu filho, que aqui na nossa casa nós adoramos o Deus de Israel que nos libertou. E anos se passaram, anos após anos. Até que um dia, no primeiro século, andando pelas ruas da Judéia, um homem chamado João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o Cordeiro a quem nós aguardávamos. É este o Cordeiro em quem nós ansiávamos e sobre quem nós esperávamos. É este o Cordeiro que todos os anos, os nossos pais nos contavam para que nós esperássemos que ele chegasse. Percebe como aquele texto que eu li no início é o centro da Bíblia, porque tudo que foi escrito antes dele apontava para ele. Porque a Bíblia não tem que ver com você, a Bíblia tem que ver com o Cordeiro que vai te salvar. Mas você só olha para você. E às vezes para quem está do teu lado, você não consegue olhar para o Cordeiro.
E aquele homem esteve entre nós, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse menino que nasceu seria responsável de nos levar de volta ao jardim, de onde nós nunca devíamos ter saído. E João Batista olha para ele e diz: esse é o cordeiro que nós aguardávamos. E aquele homem vive entre nós. E aquele homem, numa sexta-feira, morre em nosso lugar. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde antes da fundação do mundo, é derramado. E a partir de então, a nossa história é contada como antes de e depois de. Tamanha a importância desse evento da cruz. Aquele cordeiro, ele morre na sexta-feira, descansa no sábado e ressuscita no domingo, vencendo a morte. A partir de então, os cristãos, eles começam a se reunir todos os finais de semana para contar a história do cordeiro que morreu na cruz. E para o cristianismo, todos os finais de semana era considerado lá no primeiro século como a Páscoa semanal. A Páscoa semanal, onde se comemorava, onde se narrava a história do Cristo ressurreto, onde se contava para os seus filhos a história do Cristo que ressuscitou. Ele ressuscitou. E sabe, semana após semana, quando os cristãos se reúnem nas suas comunidades, desde o primeiro século eles contam essa história. Sabe por quê? Para que os seus filhos saibam quem é o Deus que morreu no nosso lugar para nos salvar. Essa história da cruz foi contada semana após semana, desde o primeiro século. Anos se passaram e essa história era contada. Ele andou entre nós, ele esteve entre nós, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Ele esteve entre nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou. Ele esteve entre nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou. Final de semana após semana, semana após semana, até que um dia, na década de 50, trabalhando na Arno, aqui em São Paulo, um homem chamado Daniel de Pardi, de uma família importante adventista tradicional na cidade de São Paulo. Daniel de Pardi trabalhava no mesmo setor de um homem chamado Hermelindo Masson, que era meu avô. E o seu Daniel de Pardi, que era adventista do sétimo dia, contou para o meu avô a história do Cordeiro. Contou para o meu avô a bela história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E contou para o meu avô que ele tinha morrido na cruz para nos salvar e para morrer no nosso lugar. E o meu avô se apaixonou pela história do Cordeiro. E o meu avô decidiu entregar a vida dele para o Cordeiro. E o meu avô aceitou o sangue do Cordeiro. E o meu avô se batizou e se tornou um cristão. E apaixonado pela história do Cordeiro e querendo contar isso para o maior número de pessoas, o meu avô virou pastor dessa igreja. E o meu avô passou a vida toda dele contando a história do Cordeiro. E o meu avô teve 4 filhos. E o mais velho era meu pai. E o meu avô contou para os filhos dele a história do Cordeiro. E o meu avô fez o meu pai se apaixonar pela história do Cordeiro. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Que derramou o sangue na cruz para nos salvar. E o meu pai escolheu entregar a vida para o Cordeiro. E o meu pai escolheu aceitar o Cordeiro. E o meu pai escolheu se batizar um dia. E o meu pai escolheu depois se tornar um pastor. E há 39 anos o meu pai é um pastor que conta para as pessoas a história do Cordeiro. E um dia meu pai teve um filho. E o filho mais velho dele é meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu. E o meu pai, apaixonado pela história do Cordeiro, contou lá em casa para o meu irmão a história do Cordeiro. E fez o meu irmão se apaixonar pelo sangue do Cordeiro. E o meu irmão se apaixonou pela história do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e um dia ele entregou a vida para Jesus. E quando ele cresceu, ele se tornou um pastor. 10 anos depois eu nasci. E lá em casa o meu pai contou para mim a história do Cordeiro. E ele me fez me apaixonar pela história do Cordeiro. E eu entreguei minha vida a Jesus por conta da história do Cordeiro. E quando eu cresci, eu tentei fugir, porque já tinha muito pastor lá em casa, mas não deu certo, eu virei pastor também. E eu quero dedicar minha vida como meu pai fez. Para contar para as pessoas a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque essa é a maior e mais fantástica história da humanidade. A história do Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. E eu tenho 2 filhas. A Vitória tem 9 anos. A Valentina tem 2. E desde que elas nasceram, eu tento ensinar para elas a história do Cordeiro. E eu percebo que elas já amam Jesus.
Porque a gente não tem que ensinar nossos filhos a ter medo de Jesus, a gente tem que ensinar nossos filhos a amarem Jesus. O papel da igreja e o meu desafio como pastor para essa geração é o desafio de ensinar essa geração não a ter medo de Jesus como a minha geração foi ensinada pela igreja lá atrás. O meu papel como pastor é ensinar essa geração a amar Jesus. Eu quero que as minhas filhas amem Jesus, eu não quero que elas tenham medo. Eu quero que elas amem Jesus. Eu quero que elas se apaixonem pela história do Cordeiro. E eu quero que ele volte logo, porque ele venceu, o sangue foi aceito e a gente já não aguenta mais viver aqui. Sabe por que a igreja existe, queridos? Sabe por que a gente se reúne a cada sábado? A igreja não existe para fazer culto de sábado, quarto e domingo. A igreja não existe para ficar brigando para saber quem vai ser ancião ou com que roupa que pode cantar lá na frente. Não é para isso que existe a igreja. A igreja existe para que os nossos filhos saibam quem é o Deus em quem nós confiamos e qual é o Deus no qual nós aguardamos. É para isso que a igreja existe, para que os nossos filhos saibam. Será que a gente está conseguindo cumprir esse propósito de ensinar nossos filhos a amarem Jesus? Ou será que a gente está desviando esse propósito? Ou será que o que a gente tem feito tem afastado os nossos filhos dos caminhos dele? O que a gente está fazendo como igreja pelos nossos filhos? Porque o texto é claro. Sabe por que, Moisés, você vai realizar a Páscoa? Não é por nenhuma razão outra que não. Para que os seus filhos saibam quem é o Deus que te tirou do Egito. E que sabendo eles possam adorar esse Deus. O meu sonho é ver Jesus voltar com a minha família toda assim. Meu avô que já descansou, meus filhos. E o mar já não vai mais existir. E a distância já não mais vai existir. Porque o Cordeiro de Deus venceu. Essa é a narrativa da Bíblia. O problema é que o nosso púlpito está vazio de evangelho. Cada vez mais eu percebo que os púlpitos das igrejas evangélicas, eu não estou dizendo da igreja adventista, estou dizendo das igrejas evangélicas, está vazio de evangelho. Tem muita lição de moral travestida de evangelho no púlpito. Lição de moral não é evangelho. Evangelho é anunciar Cristo Jesus ressurreto, que morreu na cruz no meu lugar para me salvar e que o seu sangue é suficiente. Isso é evangelho. Tem muita autoajuda travestida de evangelho. Autoajuda não é evangelho. Evangelho é anunciar Cristo Jesus. É contar a história do Cordeiro. Eu quero cantar com vocês. Não eu, porque se eu cantar, vocês vão mudar de igreja na hora aqui, que eu canto muito mal. Eu quero que a gente cante juntos. Ele vai pôr o vídeo da música. Eu vou fechar meu áudio, eu prometo, para que vocês não tenham que ouvir minha voz. É bom que vocês fechem também, não porque a voz de vocês é ruim, mas porque o Zoom não permite que a gente cante junto. Mas aí onde você está, eu queria que você cantasse esse hino. Porque esse hino me mexe bastante comigo, porque esse hino me faz me lembrar da história da minha família. E eu sei que você também tem a sua história. A história da fé dos nossos pais, que nós herdamos e que cumpre a nós levar a cabo. Eu tenho um profundo sentimento de responsabilidade, de assumir bastão, sabe? Meu avô faleceu, meu pai está se aposentando. Mas o evangelho continua, a missão de Deus continua e eu tenho um imenso prazer de fazer parte disso e vocês também fazem parte disso. E vocês precisam ter esse prazer, esse privilégio de levar essa notícia de que o Cordeiro venceu para todo mundo. E que vocês não desanimem, e que vocês não desistam, e que vocês continuem crendo nele. Vamos cantar essa música juntos? O Ivan acho que vai liberar pra gente, eu vou fechar meu áudio aqui, depois a gente ora.
Grande Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom com a gente. A gente te agradece que o Senhor tem preservado nossa vida, nos livrado desse mal que nos cerca, mas acima de tudo porque o Senhor escolheu nos salvar. Não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. O Senhor escolheu nos amar como um pai ama um filho. Não porque somos obedientes, mas a despeito de muitas vezes desobedecermos, porque a Bíblia diz que todos desobedeceram. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu revelar para nós esse plano de salvação. O Senhor escolheu contar para nós, através da Bíblia, a história do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E essa história é apaixonante. Essa geração que se levanta precisa aprender dessa história. Cada vez menos pessoas têm acesso a essa história e nós precisamos cumprir o propósito de anunciar essa história do Cordeiro para o maior número de pessoas. A igreja, na realidade, ela não precisa. A igreja ela não precisa de transformações nas formas. Não é o modelo da igreja, não é a iluminação, não é o instrumento, não é a arquitetura, não é o tipo de culto, não é o estilo da música que a gente precisa. O que a gente precisa é do texto sagrado, da história do Cordeiro no centro do nosso púlpito. É isso que atrai as novas gerações, não é qualquer outra coisa. Porque essa história é fantástica, é maravilhosa. E ela reinou por todas as eras, e não vai ser diferente agora. Ajuda a nossa igreja a entender isso. Ajuda a nossa igreja a colocar no centro do púlpito o teu evangelho e a viver isso para que os nossos filhos saibam quem é o Deus que nós confiamos, adoramos e aguardamos. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela paciência.